Boa noite, queridos. Mais um domingo de forma virtual, mas não menos amorosa. Nós sentimos o amor de Deus através destas redes sociais. Eu tenho certeza que a saudade tem batido aí no teu coração. Estou com saudade dos irmãos e vamos esperar o mover de Deus. Sabemos que Deus é soberano sobre todas estas coisas. Então, neste domingo, estaremos iniciando uma campanha sobre família e eu quero que você participe. Hoje eu estarei falando sobre comunicação na família. Depois terão os outros domingos, falaremos sobre mulher, sobre hombridade. Vamos repaginar o casamento, um texto de Coríntios 7. Vamos falar de namoro. Quero que os pais ouçam as bases bíblicas para um namoro abençoado, para a condução de um noivado e um casamento abençoado. E então esses serão os temas. Estamos mudando também de mês e, consequentemente, mudando o tema da terça-feira, nosso culto de oração. Só para você saber, estaremos orando por salvação dos familiares. Então, domingo falaremos sobre família e na terça oraremos para que Deus ajuste as famílias e salve os familiares, a parentela toda. Você pode perguntar, mas pastor, por que tanta família assim, em meio a essa pandemia toda? E a resposta é que Jesus está voltando. Jesus está às portas. O tempo profético está se cumprindo. Essa pandemia é mais um sinal escatológico. E eu quero que teu marido se salve, tua esposa se salve. Eu quero que os desviados voltem para a casa do Senhor, os desigrejados tomem consciência. Eu quero que pessoas agregadas se convertam para a nossa igreja, para outras igrejas. Eu tenho visão do reino dos céus, não tenho esse exclusivismo, esse preciosismo para a nossa igreja. Então nós vamos orar, clamar para que Deus salve familiares, porque a gente tem visto o clima escatológico sentido, presenciado, e ainda este ano pretendo pregar sobre as profecias bíblicas, sobre escatologia e dar uma ajustada, minimamente falando, porque são complexas as profecias, e vamos trabalhar isso e quero que você fique consciente. Então, quem é crente, seja mais crente ainda, mais cristão ainda. E os que não são, que venham. Por isso estaremos orando por familiares. Na quinta-feira mudaremos também o tema. Estaremos entrando nesta quinta-feira sobre um estudo da carta aos Efésios. Interessante esta carta, 6 capítulos. Eu vou dar o pontapé inicial, depois os outros pregadores virão e completarão toda a ideia. Vamos fazer uma varredura em toda a carta, nos 6 capítulos. Deus estará usando cada um de nós. Ok? Então, dito isso, faça a sua inscrição no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário, ponha aí o seu joinha, divulgue esse vídeo. Eu tenho recebido pessoas no WhatsApp, até mesmo no Facebook, pedindo as pregações, então a gente está divulgando. Divulgue também, faça a nossa propaganda, a propaganda da nossa igreja. Pode ser que a gente consiga granjear pessoas distantes depois desse período todo e eles participarem da nossa comunidade de fé. Ok? Dito isto, novamente, vamos orar para pregar sobre comunicação na família. Vamos trabalhar os mandamentos de reciprocidades negativos. Esses mandamentos têm muito a ver com a fala. Nós vamos observar. São 7 mandamentos, tá bom? Então não saia da sala e preste atenção na mensagem. Pai, nós oramos e pedimos para que o Senhor fale conosco. Sabemos que o Senhor pode usar este meio
esse instrumental. O Senhor pode usar este vídeo para alcançar pessoas. O Senhor pode ir além deste vídeo. O Senhor pode ungir esta pregação. É a tua palavra. O Senhor pode ungir as vidas, os ambientes, visitar, impactar com o poder da tua palavra. O Senhor pode salvar, converter, transformar, libertar, disciplinar. O Senhor pode ajustar relacionamentos. O Senhor pode, ó Pai, quebrar toda maldição na família. O Senhor pode converter corações nesta família, nesse seio familiar. Tudo isso que estou orando, Pai, tem base bíblica. O Senhor tem promessas em todas essas vertentes. Faz a tua obra, solidifique as nossas famílias, atraia os distantes, ajuste os corações, solidifique, Senhor, os casamentos, abençoe as vinculações, as alianças, renove estas alianças, tira toda a rebelião no seio familiar, no convívio, na tradição, tira os elementos demoníacos da família, os elementos carnais, arranca tudo isso. Trabalha, Senhor, nesta campanha, nesta pregação, com libertação. Afasta o inimigo das nossas almas, dê discernimento ao teu povo, batiza com amor toda a família, em nome de Jesus. Que haja conversão genuína, conversão em massa, que haja testemunho no seio familiar, opera maravilhas nestas famílias da nossa igreja, tantas quantas estiverem ouvindo. Usa este vídeo, esta pregação que é tua, tudo é teu, tudo converge para o Senhor, a glória é tua, nós somos do Senhor, a igreja predestinada para a eternidade, tudo voltará para ti, Senhor, e desde já nós, nesse laboratório chamado terra, já exercitamos a glorificação, que será eterna, porém, usufruímos dela no dia de hoje, te adorando, te bendizendo, honrando ao Senhor e reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos. Ao Senhor toda a glória. Fala conosco e em nome de Jesus. Amém. Mandamentos de reciprocidades negativos. O primeiro alvo de Satanás é bombardear a igreja, é bombardear a palavra e, consequentemente, bombardear a família. Seu propósito é baixar o sistema imunológico das igrejas, desarticular tanto a igreja quanto a família, porque ele se dará melhor em combater um exército desarticulado, um exército articulado em unidade, convivendo em comunhão, com unidade de espírito. Quando ele combater, nós resistiremos com mais garra, com mais discernimento, mas esfacelando as forças, ele consegue pegar um aqui, outro ali e bombardear tais famílias. Essa é a minha preocupação. E como eu falei, o clima escatológico faz com que a gente pense na volta de Jesus de forma imediata, pragmática, e a gente ajuste a vida para uma conversão genuína. Então você que está na fogueira, não saia. Você que é graveto fora da fogueira, venha para não apagar, para não apostatar, para não se tornar um morno ou um frio e ser vomitado pelo Senhor Jesus Cristo. Cuidado com isso. Então, mandamentos de reciprocidade. Nós vimos na nossa igreja, não sei, todos não participaram, porque vimos esses mandamentos, os positivos, que foram cerca de 20, estivemos trabalhando eles no culto de terça-feira. E faltaram os negativos. São 7, uns falam que são 8, até 8, 9 no máximo, são os negativos. E são estes que eu quero trabalhar, porque eles têm um tom de exortação. Cabe a exortação nos dias de hoje, para a gente disciplinar a vida, ajustar a vida, consertar a vida, com a perspectiva da família. E estes mandamentos estão ligados à linguagem. Vocês vão perceber aqui, muito próximos.
passam pela língua de todos nós. Observe os irmãos, então, o primeiro mandamento de reciprocidade para a gente já tomar cuidado e ajustar a nossa comunicação familiar. O primeiro deles está em Tiago, capítulo 4, verso 11. São 7 versos diferentes. Se você quiser acompanhar, Tiago, capítulo 4, verso 11. A parte A do verso. Eu vou pensar somente o que interessa nos versos bíblicos, para a gente já ter noção dos mandamentos, ok? Então diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Mandamento de reciprocidade. Negativo porque tem a negativa, né? A palavra não faleis mal uns dos outros. Linguagem, palavras, comunicação, diálogos, o poder das palavras. O texto clássico disso é Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem utiliza bem esse mandamento, comerá do seu fruto, diz o verso de Provérbios. Então as palavras, elas têm o seu peso, a sua influência, o seu impacto. E esse mandamento negativo de reciprocidade fala para que nós vigiemos. Porque podemos tanto abater uma pessoa, quanto revitalizá-la. Vamos trabalhar outro texto de Provérbios. Eu vou citar vários textos deste livro, porque ele fala muito da linguagem. 18:14, a parte B diz: o espírito abatido, quem o levantará? Uma pessoa pode ser esmagada por um discurso e ele pode ficar depressivo, cabisbaixo, desanimado. Contrário senso pode revitalizar. Provérbios 12:18, a parte B, que diz assim: a língua dos sábios é saúde. Provérbios 12:25, a parte B também diz assim: uma boa palavra alegra o coração do homem. Observe aí. Então podemos destruir ou podemos edificar com as palavras. A pergunta que não quer calar é: como você tem usado a comunicação dentro da tua casa? Este é o foco, dentro do teu lar, no teu casamento, com os teus filhos, com os irmãos, entre os irmãos, filhos com pais, pais com filhos. Diz Provérbios 11:9, ó hipócrita, com a boca danifica o seu próximo. Ou podemos edificar, conforme eu falei, destruir ou edificar. Provérbios 10:21, os lábios dos justos apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Está aí a tensão, o paradoxo. De uma mesma fonte vai falar Tiago, podemos abençoar e amaldiçoar, coisa que não existe de forma natural, não é para ser assim, porque uma fonte ou jorra água doce ou jorra água salgada. Temos que definir a nossa têmpera, a nossa natureza, o teor das nossas palavras. Expandindo isso, como podemos destruir, ampliando um pouco mais esse pensamento na comunicação, como podemos destruir? Então, vá lá, Provérbios 10:19, o excesso pode agravar ainda mais a situação. O excesso de palavras. Se você é um tagarela, se você é um falastrão, se você fala pelos cotovelos, se você não se cala, se você tem a compulsividade da fala. 10:19, no muito falar não falta transgressão. Vai falando, fala o que não quer, fala o que não deve. Um outro ponto que podemos destruir é a precipitação. Gera mau resultado. Provérbios 10:25. Laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo, e só refletir depois de fazer o voto. É um texto que dá a ideia de que você tem que tomar cuidado para fazer o voto, para falar. Cuidado. Saiba as coisas.
tenha subsídios de verdade, entenda o contexto, perceba os movimentos. A precipitação compromete a boa comunicação. Terceiro ponto aqui é que as palavras negativas danificam o caráter do outro. Nós podemos destruir pessoas, entes queridos, por conta da nossa comunicação. E Provérbios 6, 16, 17, 18, 19 vai falando isso, que o Senhor aborrece a língua mentirosa. Se você mente, nós vamos ver logo mais o outro mandamento, que é a mentira, mas está aqui. Fazer propaganda enganosa dentro do teu lar. Denigrir imagens. Quarto ponto, palavras negativas na esteira disso, que vão implantando mentiras, difamações nas mentes. Provérbios 6,19, a parte A, que Deus odeia testemunha falsa que profere mentiras. A fama infundada. Provérbios 10,18, o que retém o ódio é de lábios falsos. O que difama é insensato. O inimigo pega estas situações, pega estas palavras e ele banqueteia. Ele faz o anti-marketing. Ele prejudica ainda mais. E em último lugar, sexto ponto aqui, em que nós podemos destruir o outro na comunicação, é que podemos expor desnecessariamente os outros. Poderíamos guardar segredo, poderíamos reter, olha só, Provérbios 10, 20, 19, digo, o mexeriqueiro revela o segredo. Desnecessário isso. Está falando do fofoqueiro, cuidado para você não levar essa pecha, esse rótulo, este estigma de ser uma pessoa de língua solta, fofoqueira, mexeriqueira, intrometida. Cuidado com isso. Muito bem, esse é o lado da destruição da comunicação dentro de um lar. Às vezes, parentes distantes vêm e começam a agir assim, com excesso, com a precipitação, com a propaganda negativa, com a difamação na linguagem, com a fama infundada e com as exposições desnecessárias. Vigie com isso, meu irmão. Nossos lares devem ser verdadeiras fortalezas para que Satanás não use a nossa linguagem, a nossa comunicação. Nós temos que nos unir dentro das nossas casas. Israel tinha isso como ponto positivo, isso era o DNA da nação. Uma pessoa crente influenciava toda a família, famílias estruturadas reverberavam numa nação fortíssima, crente, fiel a Jeová. Muito bem, quais os critérios que devemos ter na comunicação? Então você, dentro da tua casa, coloque o filtro em primeiro lugar da edificação. O que você vai falar, o que você fala, está edificando ou não? Põe esse filtro. Deve passar pelo filtro da edificação. Provérbios 12:16, a parte final. O prudente oculta a afronta. Ele pôs o filtro. Foi afrontado, poderia descarregar, metralhar, vomitar um monte de coisas e ele pôs o filtro para não prejudicar. Segundo ponto, se glorifica a Deus. O que você fala, o que você falará, glorifica a Deus, agrada ao Senhor. Provérbios 12:22. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor. Você sabe disso. Mas a parte B, olha só. Mas os que agem fielmente são o seu prazer. Os lábios que agem com fidelidade glorificam a Deus, dão prazer a Deus, louvam ao nome do Senhor. Terceiro ponto de critério de boa comunicação é que nós temos que ter sabedoria, temos que ter bom senso. Provérbios 10:32, os lábios do justo sabem o que agrada. Tem essa sensibilidade. Se você percebe que o outro não gosta, por que você leva à frente esse discurso?
Se você percebe que vai danificar, vai derrubar, não vai edificar o outro, por que você age com estultícia, com teimosia nesse discurso, nessas palavras? Freie esses impulsos, essas palavras. Falta bom senso. Os lábios do justo sabem agradar, sabe o que agrada. Em quarto lugar, as palavras dentro do lar, elas devem ser emitidas com imparcialidade. Provérbios 2:9 diz: então entenderás a justiça, o juízo, a equidade. Ou seja, o que de fato é para ser. A igualdade, a imparcialidade e todas as veredas, diz o texto. Então nós temos que observar o clima e usar pesos e medidas iguais para as pessoas. Claro, tem a sua diferença um e o outro em vários aspectos, mas no que tange ao tratamento generalizado, às palavras, cuidado aí para não favorecer uns e prejudicar outros. Essa é a ideia, esse é o conceito que eu estou colocando aqui, de você ser um injusto dentro do teu lar. Um filho você trata de uma forma, o outro filho você trata com mais radicalidade, um você passa a mão, o outro você disciplina, um você usa um critério com palavras, o outro você abranda. Cuidado, tudo isso está sendo filmado. Tudo isso está sendo computado. Então, aqui no caso, é a justiça que deve ser aplicada. Discirna as coisas. Observe as triangulações. Atue com justiça, com igualdade, com imparcialidade nos relacionamentos dentro da tua casa, para não gerar um azedume de alma, uma situação de inveja ou de vingança. Cuidado com isso. Quinto ponto, como critério das palavras, devemos garimpá-las. A gente pode fazer e falar a mesma coisa com tons, com posturas, com volumes diferentes. Provérbios 11:12, o que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, este se cala. O homem prudente se cala. Ele garimpa, ele escolhe. Poucas palavras podem ser poderosas, queridos. Ali comprimidas pela sabedoria. Provérbios 13:3 diz: o que guarda a sua boca conserva a alma. Analise as questões. Provérbios 17:27 diz: o sereno de espírito é homem de inteligência. Se interesse por assuntos, e mais que isso, por pessoas. Provérbios 18:13, novamente: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha, pensando na precipitação. As palavras devem ser regadas, acolchoadas com o espírito cristão. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então pare, freie os impulsos, escolha o momento certo, visualize a situação ideal para você abordar o outro e vibialize a paz. Provérbios 12:20, a parte final diz: a alegria, mas a alegria tem os que aconselham a paz. A fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria há naqueles que aconselham a paz. E responda pelos oráculos do Senhor, com base bíblica, se possível, porque você ganhará a questão com poucas frases, com um volume de voz a contento, na hora certa, enquadrando o A, o B, o C. Provérbios 25:15 diz: a longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga os ossos. Está aqui o primeiro ponto. Não faleis mal uns dos outros.
Segundo mandamento negativo é não queixeis. Isso está em Tiago também, capítulo 5, verso 9. Olha só o que diz. Irmãos, tudo a ver com a linguagem, com as palavras, com o diálogo, com a comunicação. Não vos queixeis uns contra outros. Irmãos, esse texto tem na Bíblia. Parece que não. A gente lê sempre o Salmo 23, o Salmo 91, a gente sempre fica com as bem-aventuranças do Sermão do Monte, mas esses meandros da palavra de Deus acabam nos enquadrando e revelando e expondo as nossas linguagens. Está aí, não vos queixeis uns contra os outros. A ideia aqui no original é não envolver críticas prejudiciais. O original tem um tom de suspiro, de negação, de bronca. Sabe quando a pessoa suspira assim, com aquela revolta, com aquele ar de nervosa? É isso. A etimologia da palavra diz isso. É você colocar pressão a mais e a pessoa do outro lado ficar oprimida, ficar quebrada, ficar rebaixada, humilhada. A ideia é um descontentamento por causa de uma maledicência. Foi a mais, foi além. É uma queixa que esmaga o outro. Cuidado, isso aqui cai na vala comum da murmuração. Murmuração é o rumor infundado. É aquela conversinha de lábios por detrás. É você reclamar sem razão de ser, de ter. Isso aqui geralmente é marcado por caprichos, por equívocos. Meu irmão, tome cuidado. A murmuração, Deus abomina, ela corrói. Paulo relatou isso a Timóteo na segunda carta, capítulo 2. Verso 16 e 17, ele falando de queixas pelas costas, falatórios profanos. Havia uma turma ali de judaizantes, outra turma de tradicionais que queriam levantar fábulas acerca dos autores do Antigo Testamento, dos grandes personagens, e não estavam engolindo o cristianismo, a autoridade de Timóteo, fantasias, o gnosticismo pressionando com o seu misticismo infundado. E diz lá o verso 17, e a palavra desses corrói como gangrena. E ele cita então Himileu e Fileto, que estavam sempre se queixando, sempre contrariando, sempre suspirando, críticas prejudiciais. O que Paulo fala agora aos Coríntios, capítulo 10, verso 10, se lembrando dos hebreus. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ele traz a cena dos irmãos de Coríntios, aqueles juízos dos hebreus por parte de Deus, quando eles reclamavam de forma infundada sobre o próprio Deus. Deus lancetava juízo, era uma murmuração infundada com a direção de Moisés. Houve momentos em que Moisés não sabia mais o que fazer, pediu a morte porque o povo estava insatisfeito, descontente, num alto grau de queixas. A murmuração, então, é o oposto do contentamento. Olha o que vai falar a carta a Pedro, a epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, invejas e todas murmurações, porque cria um clima terrível. Como a pessoa vai ficar contente, satisfeita num clima de murmuração? Paulo falando aos filipenses, observe que ele manda de forma diretiva, tirando aqui Tiago, por 4 vezes, em 4 cartas, 4 endereços, dando a ideia de que a murmuração ela deve ser refutada. Filipenses, então, conforme falei, 2,14, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas.
Aí eu te pergunto, quem é que aguenta uma pessoa queixosa o dia inteiro? Quem é que aguenta? Você está fazendo, você está falando, você está convivendo, você está amando, murmura de tudo, descontente com tudo. Ninguém satisfaz. Quando eu penso em murmuração, descontentamento, eu gosto daquele texto, porque tem tudo a ver, de Deuteronômio 28, 66 e 67. É um retrato da queixa, da pressão, do descontentamento, da censura com relação ao outro. Nada tá bom. E o que diz o texto? Quero ler para você. Diz lá o seguinte: e a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti e estremecerá de dia e de noite. Ele está falando das maldições. Então, provavelmente Moisés sobe no Monte Gerizim, dita as bênçãos, do verso 1 até o verso 15, e as bênçãos estavam associadas, todas elas, à obediência, e depois vai para o Monte Ebal e dita as maldições. E as maldições vão do verso 16 até o final, até o 67, 68. E lá no final, então, aquele que não obedece, ele cai nesse queixume, nessa murmuração, nesse descontentamento. E diz a palavra aqui ainda, e não crerás na tua própria vida. Pessoa que está descontente, que não está convergida, que não está para si mesma. E aí o verso 67, aqui está. Pela manhã dirás, quem dera ver a noite. Então ela está de manhã querendo que seja a noite. É o queixoso. É o descontente, é o insatisfeito. E à tarde dirás, quem me dera ver amanhã. Então de manhã quer que seja à noite. À tarde quer que seja de manhã. Pelo pasmo do seu coração que sentirás e pelo que verás com os teus olhos. Então essa parte aqui dá essa ideia. São os descontentes de plantão, que deslocam as suas falências emocionais para as coisas, para os outros, para a igreja, para o pastor e para Deus. Pode colocar o outro, a vida, pode ter tudo favorável, pode banhar de ouro, mas se ela não estiver contente com ela mesma, convergida a ela mesma, satisfeita com ela mesma, isso vai fazer com que ela reflita para quem cruzar o seu caminho. E aí ela vai metralhar o outro com culpas. Uma vez contaminada, ela vai azedar o clima de outros. Claro, raiz de amargura, gera o câncer nas palavras, perturbação dioturna e transborda então no outro. Lembram de Hebreus capítulo 12, verso 15? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. É gente amargurada, é gente ressentida, é gente magoada com ela, com Deus, com a vida, com o passado, com o que fizeram com ela, o berço que nasceu, o quanto ganha, o sobrenome que tem, o tamanho que é, a cor da pele, a textura do cabelo, a roupa que tem, a roupa que não tem. É gente queixosa que deságua no outro, volta a bater dessa tecla, fica perturbada, vos perturbe, e por ela muitos se contamine. Ela não retém, ela perturba o outro. Meu irmão, minha irmã, cuidado dentro do teu lar com isso. Não procure culpados. Não culpe inocentes. Não dê bronca ou persiga quem não tem nada a ver com o teu azedume de alma, com a tua perturbação de alma. Não vos queixeis uns contra os outros. Vigie com as tuas palavras, meu irmão, minha irmã, dentro do teu lar. Terrorista familiar é o que você é, se você não parar com isso. Não banque, né? Estou pensando aqui, não banque o Bin Laden dentro da tua casa, meu irmão. Dentro do teu casamento. Bancando o terrorista, ameaçando tudo e todos. Cuidado com isso.
Muito bem. Terceiro mandamento de reciprocidade negativo, não julgueis. O negócio vai apertando, irmãos. Eu já estou totalmente estreitado pela palavra de Deus aqui, porque... Mas está aí, mandamentos de reciprocidade negativo. Não julgueis. Romanos 14, 13. Isso tem na Bíblia, irmãos. A gente não lê direito esses negócios e não obedece 100% a palavra nesse sentido. Olha o que diz. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Vou repetir. Não nos julguemos mais uns aos outros. Irmãos, existe o julgamento necessário. Claro que existe. É o exercício da faculdade crítica, no bom sentido, pensando no bem, na proteção, na edificação, na palavra de Deus, o juízo de valor sobre as circunstâncias, situações, pessoas, sobre certos quadros, é necessário. Ninguém aqui é ingênuo, infantil, menino, não. A gente tem que analisar as coisas, claro que sim. Então precisamos estabelecer dentro do lar vereditos, regras, normas. Quem faz isso do ponto de vista primeiro é o homem, é o cabeça, é o varão. Meu irmão, tome a tua posição dentro do lar. Ah, mas não tem um homem e tal. É a irmã, é a mãe que lidera esse lar. Então, ela vai estabelecer também regras, normas, leis, tudo com base bíblica. Então nós devemos estabelecer vereditos dentro dos nossos lares, na comunicação, determinar sentenças, está certo, está errado, isso cabe a nós. Prescrever penalidades, olha, você está de castigo, olha, não pode mais isso, olha, o limite é aqui. Aplicar disciplinas, impor limites, conforme falei. Sobre uma questão, sobre uma situação, usando bom senso aqui, a cultura da família, a cultura do bairro, a cultura da igreja, a cultura do Brasil, um hábito saudável, enfim, uma ética, uma moral, aplicar uma desconfiança aqui e acolá, para não cairmos numa ingenuidade e ciladas. O brasileiro é malandro. Tanto dentro das nossas casas, quanto no mercado, no comércio, quanto na vizinhança, quanto dentro da igreja. Nós não estamos isentos, isso está no DNA. Quem colonizou o Brasil foram piratas, gente enganadora, gente malandra, gente negociadora, gente esperta, pronto. A figura emblemática, o mascote brasileiro é o Zé Carioca, e aquele malandro. Tem até samba que fala mané a mané, malandro é malandro. Então, no nosso solo, essas pessoas com essas personalidades, essas estirpes de caráter, é que são valorizadas. Mas nós não concordamos com isso. Então, queridos, nós temos que julgar. E eu estou dando aqui o texto, 1 Coríntios 6,3, diz que julgaremos num clima horrível de imoralidade na igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo fala, sentencia as coisas aí, as coisas imorais dentro dessa igreja, a igreja portuária, de praia, com muitas prostitutas ali, e questões em haver. Então, Paulo determinou, julgue, vocês têm que sentenciar, não permita que essas coisas caiam no juiz da terra, porque vão me escandalizar. Vocês têm condições de julgar nos bastidores da igreja. Tem gente idônea aí dentro para sentenciar. Isso a igreja tem que fazer. João 7,24. Não julgueis segundo a aparência, disse Jesus. Julgai segundo a reta justiça. Então, conforme eu falei, temos que lançar certos vereditos, aplicar disciplinas e impor limites. O que Paulo está falando aqui aos romanos para não julgar é o julgamento carnal. É o julgamento maligno. É perigoso um julgamento condenatório sem termos provas.
Analisando pela aparência. Muitas coisas julgamos pela aparência. Vou repetir. Muitas coisas julgamos, criticamos, depreciamos, analisamos, sentenciamos, humilhamos pela aparência. É isso que não podemos. O ponto nevrálgico está aqui. Julgamentos desprovidos de graça. Avaliações malignas, encharcadas de maldades, é isso que nós não podemos. E tem que começar dentro do lar. Se você não se adestrar dentro do teu lar, meu irmão, minha irmã, chegando na sociedade, no ambiente de trabalho, dentro da igreja, você será a mesma figurinha carimbada. Mate isso no ninho, no nascedouro. Aonde você é mais conhecido, mais identificado, aonde a tua identidade está mais desnudada, tua casa. Matando aí, trabalhando aí, entrando no teu quarto, falando com Jesus, sendo tratado no berço, no ninho, mercado, sociedade, igreja, parentela extensiva, por onde você passar, você estará com outro comportamento. Isso é que está sendo reprovado. É o julgamento sem o discernimento adequado. Sem você ter sido chamado a falar, a sentenciar, a julgar, a criticar. A avaliação humana é falha. Nós não alcançamos todos os pontos para gerarmos um resultado cabível. Cuidado com isso. E alguns julgando precipitadamente. E Tiago vai falar, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tiago 4, 11, 12, aonde ele conclui falando, tu porém quem és, que julgas os outros? Você está se pondo no lugar de juiz. E não obstante a isso, temos o hábito de criar o telefone sem fio, e que um fala para o outro, e geralmente fala amarrado naquela frasezinha medíocre, né? Olha, eu vou falar para você, mas não fala para ninguém. Lê do engano. Quando a gente percebe o negócio, já correu o bairro, já correu o departamento, já correu no meio da igreja. Está tudo contaminado. E aí como é que você sai catando os cacos? Voou pena para todo lado e a difamação já está estabelecida. Então a condenação com essa motivação errada, com a intenção deturpada, sempre fracassará. Se você não foi chamado à cena para tal julgamento, fique no teu lugar, na tua posição. A começar dentro do teu lar com as palavras. Para Jesus, essa dinâmica do julgamento, diz Mateus 7,3, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Então é gente para Jesus querendo tirar o cisco do olho do outro, mas ele está com um travessão dentro do olho dele. Então na dinâmica desse julgamento, a sentença aplicada ao outro de Jesus aqui pode ter origem no teu interior. É coisa que você não quer admitir, não quer enxergar, não quer olhar, que está estranho a você, você quer eliminar da tua vida, mas não toca nela, porque é um pecado predileto, intocável, porque gerará dor se você arrancar, amputar, mas você tira do olho do outro, você aponta para o outro, você julga no outro. Paulo recalca essa ideia em Romanos 2. E ele é incisivo também. Capítulo 2, verso 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo, naquilo que julgas ao outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Paulo está falando em outras palavras, ó, você está julgando lá, mas no fundo, se não estiver fazendo, você é em potencial uma pessoa a fazer a mesma coisa. Só questão de perspectiva.
Então, coisas que odeio nos outros são pecados que omitimos em nós mesmos. E quando a gente condena no outro, julga o outro, a gente alivia um pouquinho a culpa pela projeção. Mas no fundo, nada foi resolvido. Então não banque o juiz. O juiz tem o cacuete de colecionar provas para julgar o outro. Não banque o juiz. Saia daí. Não faça desse julgamento mal intencionado um hábito, uma crítica ferina. Porque você vai aumentar a justiça de Deus sobre você. Conforme falou Jesus no Sermão do Monte. E ele não poupou palavras. Ele falou, não sejam caça-defeitos. Hipócrita, falou Jesus. Tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esta é a ordem para você crescer em autoridade e depois falar com o outro, a partir do teu lar. Muito bem, queridos. Quarto mandamento de reciprocidade negativo. Não mentais. Isso está em Efésios, capítulo 4, verso 25, que diz assim: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Ora, Satanás é pai da mentira. Você mudou de paternidade. Outrora, no reino das trevas, tinha por pai a Satanás mentiroso. Hoje, no reino da luz, tem por pai a Deus e ao mediador Jesus, nosso Salvador. Então, nós somos da verdade. Jesus falou, ele é a verdade. Estamos em Jesus. Nossa relação com a verdade é uma relação amorosa. Não é só informativa, cognitiva, de conteúdos. Não. Nós temos um relacionamento com a verdade, que é Jesus. E introjeta em nós, faz essa transfusão. Mentiras, equívocos, erros, máscaras, falsidades em nós vão saltando, vão saindo. Vão sendo eliminadas e a gente vai absorvendo cada vez mais a nossa verdade, a verdade da nossa vida, Jesus que é a verdade em nós, a gente vai sendo amalgamado, misturado, construído em verdade. A palavra de Jesus é a verdade, João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente ouve, Bíblia toda semana a palavra vai lavando, vai confrontando, vai libertando, vai disciplinando, vai tirando mentiras, erros, equívocos, conforme eu estou falando. Na luta espiritual, aliás, nós não lutamos tão somente com trevas, nossa luta é contra a mentira. É luta de luz e trevas, no campo de batalha espiritual, mas também é luta de verdade contra a mentira. Por isso que está alistado a verdade na armadura do Espírito que Paulo fala aos Efésios. Verso 14 do capítulo 6. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então é couraça da justiça e cinto da verdade. Perceba os elementos, as analogias, as metáforas em que estamos envolvidos com verdades. E somos chamados para um destino verídico, verdadeiro, conforme eu falei, pela palavra. Famoso Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É pavimentação de coisa sólida, concreta, eficaz, verídica. Estou falando, meu irmão, que não mentais uns aos outros, então não cabe o engano. O ludibrio, a distorção, o golpe, a manipulação. E dentro do teu lar, meu conselho é esse. Cuidado com as entrelinhas. Cuidado com o dito pelo não dito. Aquela famosa maquiagem no discurso.
aquele silêncio insinuante, enigmático, traiçoeiro, enganador. Perceba o seguinte, as 6 maneiras de interpretações dentro do lar. Então é assim, o que você quer dizer, o que você realmente disse, é um outro ponto, o que a outra pessoa ouviu, o que a outra pessoa pensou que ouviu, só aí já ramificou 4 vezes. Os nossos discursos, as nossas palavras, argumentos, defesas, vontades colocadas na mesa, precisam ser muito bem talhadas, construídas, trabalhadas, porque você fala um negócio, mas não foi aquilo que você quis falar de fato. O outro ouve, já distorceu um pouquinho mais. Então é distorção em cima de distorção. E ainda tem um outro quesito aqui. A pessoa responde em cima de toda essa celeuma errônea. E aí você ouve, em último lugar. E você ouve também um negócio truncado, quadrado, quebrado, disfarçado. Aí pronto. Está estabelecida a briga dentro do casamento, está estabelecido o quebra-pau com esse pai e essa filha, com essa mãe. Então vigia aí com as palavras, meu irmão. Abra a boca, fale com convicção. Formule bem os assuntos. Que nível é esse assunto? Existem vários níveis de comunicação. Existe um nível superficial. A gente vai falando. Não estamos em frente a um auditório acadêmico, não estamos fazendo defesa de dissertação de mestrado, tese de doutorado. Não, é corriqueiro, uma linguagem corriqueira do brasileiro. Relatos de fatos é um outro nível. Quando nós vamos discutir ideias, ideologias, julgamentos, opa, é um negócio mais sério. Do que você está falando? Para, não dá para conversar em movimento. Prepara o café, vamos sentar à mesa. Ah, agora eu quero abrir o coração. Opa, abrir o coração é um nível mais profundo. Então, peraí, desliga a televisão, põe as crianças para dormir. Pronto, pode falar agora. Vamos orar antes. Sentimentos, emoções estarão ebulindo deste coração, do coração de um filho para um pai, para uma mãe, de um marido para a esposa. E aí sim, cai-se em questões profundas da vida. E quero dizer também que os gestos falam. Eu brinco com a turma falando o seguinte, do jeito que você fechar a porta, você comunica. Do jeito que você abrir uma gaveta, você comunica. Do jeito que você chegar em casa sem palavras ou com palavras, na insensibilidade, no silêncio, até o excesso de comunicação, quando esse marido, essa esposa, eles estão muito educados, eles comunicam. Objetos falam, gestos falam, semblantes falam também. E quanto mais a gente convive com o outro, tudo isso se torna comunicação. Então, trabalhe a verdade, a realidade. Lembrando que esse problema de mentira começou na primeira família na face da terra. Gênesis capítulo 3, no pecado original. O engano a partir da linguagem. Vigie, meu irmão. Cuidado. É assim que Deus disse. Serpente falando. A mulher, não comerás de toda árvore do jardim. Uma certeza sendo transformada em questionamento. As coisas começam de forma sorrateira. Satanás é perito, diz Paulo aos Coríntios, em se transformar em anjo de luz, num ser espiritual. Se bobear, vai sapatear e falar língua estranha e profetizar. Mas não se impressione com isso. Trabalhe nesse fio da navalha, da verdade. É o melhor caminho, porque a verdade é Jesus. Você estará sendo respaldada por Jesus. E aí as distorções da palavra. Estamos analisando o berço da confusão da linguagem. Que foi introjetado ali a mentira. Distorção
das palavras desautorizando Deus. A serpente diz à mulher, verso 4, certamente não morrereis. Depois da dúvida, ela gera a certeza da parte dela. E a teologia nos lábios de Satanás se transforma em pecado. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabedores do bem e do mal. Oh! Vigia aí, meu irmão, para que o teu lar não seja um lar semelhante ao de Adão e Eva, em que vocês estarão conectados na fonte herética, maligna de conhecimento, a saber, Satanás. Muito bem. Quinto mandamento de reciprocidade negativo. Irmão, vamos avançando aqui, são 7 no total. Diz assim, Gálatas 5,15, é o não anuleis, não anuleis. Olha o que diz aqui, Gálatas 5,15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Então esse capítulo vai traçar o contraste ferrenho da carne contra o espírito. E esse verso aqui é uma anulação, quando você morde o outro, você devora o outro, você vai consumir o outro. É um quê de homicídio. É uma morte, uma anulação. É uma mortificação do outro de forma sorrateira. A gente mata o outro, sim, de forma disfarçada, maquiada e numa suposta ingenuidade. A gente vai matando o outro na unha. Eu já vi esposa infartar e morrer porque o marido, a vida inteira, foi matando ela na unha. Que, aliás, não foi só uma morte, foram 2 mortes de 2 irmãs em que presenciei por conta disso, da anulação. A amargura foi tal que a irmã infartou e foi embora de forma prematura. Vai matando o outro. E aí você, quando anula, quando vai mordendo, devorando o outro, que o outro não existe, passa a não existir. Há 2 problemas aí, 2 questões. Abala a identidade do outro, porque o outro ou a outra, por conta das palavras, das atitudes, da comunicação dentro deste lar, fica com a identidade totalmente abalada. A autoimagem, a autoestima vai para o chão, vai para o pé. E o outro problema é que abala a segurança dela em sentir o amor de Deus, porque ela está sendo esmagada, anulada, liquidada, devorada, mordida. Ela pensa, Deus não me ama. Não tenho segurança neste amor. Então, queridos, Jesus falou aqui que nós não podemos morder, devorar, consumir o outro. Isso é homicídio. Para Jesus, a intenção está nivelada com o ato do homicídio. Isso está no Sermão do Monte. Você conhece, Mateus 5:21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Onde o homicídio era considerado ali, o ato final, não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Pronto, esse é o retrato da lei, mosaico, do Antigo Testamento. Eu, porém, a introspecção, a introjeção de Jesus com relação ao decálogo, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, Jesus deixa a coisa mínima. Então,
esse é o grau, o exceder a justiça de religiosos, de fariseus e escribas. Jesus está querendo dizer o seguinte, porque está exigindo de todos nós. Eu, na minha visão, minimamente não aceito qualquer reclamação infundada ao outro a ponto de você mordê-lo, anulá-lo, a ponto de você devorá-lo. Não aceito. Então é relacionamento satisfatório, amoroso, contente, elevado, um alto grau de respeito. É assim que Jesus quer que nós nos relacionemos. Então, ao mínimo toque de ira, a ponto de você chamar o outro de tolo ou raca, que é inútil, miserável, cabeça oca, essa é a palavra do original, rebelde, desprezando, degradando, anulando, reduzindo o outro, Jesus já fala que você não deve fazer. O grau de exigência de Jesus para os nossos relacionamentos é qualitativo e é alto. Jesus não espera menos que isso de todos nós. Nós não podemos anular o outro, devorar, falando que ele não vale nada, tornando-o insignificante, fazendo com que o valor dele seja reduzido, matando o outro na nossa esfera relacional e nas nossas emoções. Não podemos, ao olhar de Jesus, porque isso deflagra a raiva, é nascedouro, é berço maligno da ira. É um sentimento que apodera o corpo. O início, o ovo que faz nascer o homicídio é essa raiva, é essa ira. Isso pode tomar conta do nosso corpo, nos vermos apoderados por isso, nos possuir a ponto de, no momento XYZ da vida, a gente matar, fazer uma besteira. Por isso que tem que ser verificado o coração, sondado. E você tem que anular constantemente desprezo, ira, profanação verbal, para não prejudicar o outro, não comprometer o clima cristão dentro do teu lar, não colocar o sol sobre a ira, conforme falou Paulo aos Efésios, capítulo 4. Ou seja, você vai remoendo a madrugada inteira, no outro dia nasce o sol, e você vai maquinando com os teus neurônios, e sente e ressente, e volta a sentir o ruminar. Você mastiga aquilo, e aquilo volta para o estômago, e depois vem, é como o gado no campo, ele vai ruminando aquilo, e aquilo vai e volta no estômago ou no anti-estômago. Então muitas pessoas são assim com relação ao outro, o que eu vou falar, e vai arquitetando e passa a madrugada, e Paulo está falando, olha, resolva o mais rápido possível, não põe o sol sobre a ira, o sol faz nascer a raiz de amargura, e a raiz de amargura brotando vai dar frutos, e você vai cometer então o pecado. Isso vai tomar conta do teu corpo, porque já tomou conta das tuas emoções. Então seja proativo, meu irmão. Ah, mas eu não amo tanto assim. Atitudes de amor, práticas de amor, combaterão sentimentos de desamor. Amor é prática, amor é ação. Não somente emoção ou romantismo. Seja proativo. Acerte os relacionamentos em âmbito familiar. É o que Jesus está falando no Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar, ou seja, em caráter de urgência, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e voltando faze a tua oferta. O que estamos falando, queridos? Para que o mandamento de reciprocidade negativo da anulação não te pegue dentro da tua casa. A ponto também, dentro disso, você sacrificar seus próprios interesses em prol de um interesse maior. Perca parte do bolo
Por conta do bolo inteiro, meu irmão, minha irmã, dê o anel para não perder os dedos. Apague esse clima dentro da tua casa com o poder da água da palavra de Deus e não com gasolina de Satanás. Entra, verso 25, Mateus 5, em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhidos à prisão. No que tange ao amor, somos devedores. Sempre estaremos devendo amor ao outro. Romanos 13, 8. Pastor, mas eu não consigo. Consegue sim. Se você for para a cruz, você consegue. Se Cristo reinar no teu coração, você consegue. Se a velha natureza estiver anulada com Cristo, você consegue. Você vai ser nova criatura e dará frutos neste nível. Por quê? Porque Deus pode te lançar numa disciplina, se você for resistente, carnal, se você for essa pessoa intransigente. Verdade vos digo, verso 26, se você não acertar, você vai ser recolhido à prisão. Em verdade vos digo, disse Jesus, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, a gente pode cair em consequências, porque a vida está recheada de consequências ruins, prejudiciais a nós mesmos, negativas, é isso. E falo isso, irmãos, porque relacionamento com Deus está amarrado com relacionamento com o próximo. Não tem jeito de você estar bem com Deus e você estar truncado com o próximo, azedo com o próximo. As coisas fluem de forma quadrada. Você sabe disso. Então, se o reino de Deus é vida, se o nosso Salvador é vida, se o status a qual nós somos chamados é vida abundante, se o nosso futuro é ressurreição e vida, por que você mata o outro? Por que há tanto ódio no teu coração? Por que você anula pessoas? Por que você agasalha rancores? Por que você morde aqui, devora acolá, contamina aquele ali na tua frente? E alguém já falou que quando a gente dá vazão para essa carnalidade, a gente alimenta tanto a nossa carnalidade, a velha natureza, quanto a Satanás. Então a gente tem que fazer morrer de fome, morrer de inanição, tanto a nossa velha natureza quanto o Satanás, que quer destruir a todos nós que somos imagem e semelhança de Deus. Virando a página, sexto mandamento de reciprocidade negativo, que envolve a comunicação no lar. Gálatas 5:26. Olha só. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-vos uns aos outros. Não irritai-vos. O contexto é que as pessoas estavam disputando santidade. As realidades sagradas faziam com que as pessoas competissem por vanglória e começavam a desafiar, pirraçar, provocar, apelar umas às outras. É a famosa pirraça. Cutucar a onça com a vara curta. Então, Paulo, falando aos Efésios, com relação à linguagem, ele vai falar: mas a fornicação e toda impureza, avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza, parvoices, chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça, coisas torpes, que geram pânico, degradações, exposições desnecessárias. Elimine da tua língua, elimine do teu discurso palavrões depreciativos. Aquela famosa pirracinha. Tire isso, meu irmão. Isso é atitude carnal. Cria sentimento de ódio. As obras da carne, que essa carta, que esse capítulo vai falar. Então tem um quê de relacionamento com Deus.
A esfera religiosa, relacionamento com nós mesmos, glutonaria, bebedice, a relação da gente com o nosso corpo, mas tem a esfera relacional. A esfera relacional de Gálatas 5, 20 e 21 cai no campo da rivalidade, do revanchismo, da comparação, da disputa, da competitividade. Olhe só! Inimizades, obra da carne, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Entra aqui a pirraça. Vigie, meu irmão, você tem que ser, e você foi chamado para ser espiritual e não carnal. Cuidado! É fácil de enxergar num ambiente assim, numa casa assim, vingança, o troco, ressentimentos, mágoas, partidarismos, exclusivismos, intrigas, rebeliões. E ironicamente falando, né, é uma delícia conviver com gente assim. Oh, como é gostoso! Gente que fica no teu encalço, pirraçando, gente que fica com vingança, gente que fica dando troco, gente que vai gerando intrigas. Você fala A, ele faz B, te expondo, rebelde. Você não se sente à vontade. Você não fica espontâneo, você sempre vai pisando em ovos. Você nunca mostra a cara porque o outro vai te anular, vai te morder, o outro vai te irritar, vai te perseguir. Nunca é acolhido 100%, a gente não relaxa direito. A gente não sabe se ama, se não ama. Vigie, meu irmão, os nossos lares. Pressupõe lares abençoados, transformados, amáveis, acolhedores, inclusivos. Mude as palavras. Se isto está vigorando dentro da tua casa, entre os teus filhos, dentro dos matrimônios. Vamos melhorar a qualidade relacional em tudo, a partir dos nossos lares. Pastor, o senhor vive isso 100%? Não, claro que não. Tenho minhas falhas. Não estou falando aqui a partir de um perfeccionismo, de uma perfeição absoluta, digo não. Mas junto contigo, por ser igreja com você, igreja do Senhor Jesus, a gente vai construindo, a gente vai melhorando, você me enriquece, eu te enriqueço, eu melhoro com você, com o teu exemplo, com o teu cuidado, você melhora com o meu e assim a gente vai de glória em glória. Mas esta palavra tem que melhorar os nossos lares. Ainda mais agora, nesse ambiente de isolamento, onde estamos mais de um mês inteiro encharcados dentro dos nossos lares com as nossas famílias. Tenho falado aqui em cultos domésticos. Não tem desculpa, nós temos que melhorar. Porque comentei já que esse momento é momento de diálogo com a esposa, de aproximação com o filho, de culto familiar. Meu irmão, você vai me desculpar, mas você que não está fazendo culto doméstico em quase 40 dias de isolamento, você é quase um herege para mim. Pastor, está radicalizando. Estou radicalizando, claro que eu estou. Que custa um culto de 15 minutos com esposa, com filho dentro da tua casa? Que custa ligar a televisão, acompanhar os cultos? Pastor, não gosto do Senhor, da tua palavra. Não tem problema. Assiste o pastor A, o pastor B, o pastor C. O estudo é complexo, que o senhor manda, não gosto também. Não tem problema. Eu te indico outro estudo, eu mostro outro estudo. Faz uma varredura na internet, pega outro estudo, mas não tem desculpa. Esse momento é propício para uma aproximação familiar, para restaurações familiares, para um elevo conjugal, para um diálogo sadio. E aí a gente parte então para o último mandamento de reciprocidade. Não invejais. Está no campo das emoções, dos sentimentos, da natureza, mas a gente deflagra palavras invejando o outro. E o próprio versículo anterior, que era irritando-nos uns aos outros, está aqui. Não faça isso, né? Não irrite o outro e não tenha inveja do outro, invejando-nos uns aos outros.
7º mandamento de reciprocidade negativo. Inveja. Esse negócio nasceu em Satanás, lá no Gênesis capítulo 3. Com inveja de querer ser Deus, não conseguindo, transferiu para o homem e para a mulher e o homem lá, Adão e Eva, querendo ser Deus também, conhecedor do bem e do mal, pronto, está lá. Onde nasceu a inveja? No Gênesis. Nós temos 6.000 anos, no mínimo, do ponto de vista da história bíblica de inveja na face da terra. Pastor, eu não tenho inveja. Mentira! Mentira! Todo mundo tem inveja. Pela nossa natureza caída. Pastor, não fala assim. Em algum grau você tem. Você de repente não vai ter inveja de mim, que não estou na tua área, que não tenho nada a ver com a tua vida, assim, no sentido de profissão, e, enfim, a gente está um pouquinho, né, cada um no seu quadrado distante, mas quando vem aquele teu par, aquele teu amigo, aquele teu vizinho, e encosta o carro novo, 0 km, na garagem do teu lado, e o teu carro não está tão novinho assim, quando vem o companheiro lá, que levou a promoção, e você está mais tempo na empresa que ele saiu, ganha mais que você, chegou depois, e você comeu poeira. Ah, meu irmão, minha irmã. Aí você tem que ser muito crente. Eu não tenho inveja de você. Mas quando vem a informação, olha aquele pastor que estudou no seminário, sentava do teu lado, e ele está com uma igreja de 20.000 membros, aí eu roo as unhas. Aí eu tenho que vigiar. Aí eu tenho que pôr o Sérgio crucificado. Porque eu, uma espécie de concorrente, aspas, faz sombra, tem a ver com a minha área, uma competitividade velada, discreta, eu tenho que vigiar. Então, meu irmão, minha irmã, temos que vigiar. Acredite em você quando você fala não tem inveja. Entendo, claro que entendo. Você não é um invejoso em potencial, assim como eu também não sou. Mas isso faz com que a gente não esteja isento de que em algum momento a gente seja pego no contrapé da inveja. Inveja é isso. O que o outro tem, o que o outro é, o que o outro faz, o que o outro sabe, é quando você vive na falta. Você vai fazendo a comparação constante. E aí você nunca vive a sua realidade de vida, a sua existência. Você sempre está vivendo de olho no outro. Esse negócio é doentio. Há uma sombra em você que é do outro. E você projeta para que o outro não se dê bem. A gente volta a dizer, luta com isso. De forma assim meio disfarçada, silenciosa, a intenção, ela dá um pulsar, uma alfinetada em nós, de querer que o outro não tenha, de querer que o outro não saiba, de querer que o outro não se dê tão bem assim. A inveja é o oposto da honra. Irmãos, como nós temos dificuldades de honrar uns aos outros, que é mandamento de reciprocidade positivo, falamos disso, Romanos 12, 20. Como temos dificuldades de elogiar o outro, de reconhecer valores do outro, de incentivar o outro, de encorajar o outro. Então a gente fica, e temos que lutar com isso, com a inveja, na lógica emocional invertida. O outro se dá bem, a gente entristece. O outro se dá mal, a gente se alegra. Vamos quebrar essa engrenagem carnal maligna. E lance luz dentro do teu lar, meu irmão. A palavra de Deus diz em Romanos 12, 15, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. A lógica é diretiva, igualitária. Se alegrou, se alegrou. Luto, chora junto.
A inveja inverte essa lógica, conforme eu falei. E a gente observa, e existe, queridos, maridos com inveja de esposas, pais com inveja de filhos, irmãos disputando quem ganha mais, quem sabe mais, quem tem mais canudo, filhos invejando o que o pai tem. Está começando a vida agora e vê o pai lá com algo melhor, com um relógio melhor, com um carro melhor, e fica querendo tudo que o pai tem. Inveja dentro das casas, dos lares, causa problemas em todas as direções esse sentimento. Volto a dizer, está mais no campo emocional, mas que a gente reflete isso com o corpo, com as atitudes, comportamentos e palavras, a gente reflete dentro dos lares. Então, em primeiro lugar, prejuízo espiritual. Porque o invejoso serve a mamon, às riquezas, ao materialismo, ao prazer, à luxúria do que a Deus. Mateus 6,24. O que reina no coração dele são cobiças desenfreadas. Prejuízo espiritual. Depois vem o prejuízo relacional. Não preciso nem falar, né? Normalmente uma pessoa invejosa, ela é contenciosa, briguenta, iracunda. Não tem a capacidade de enxergar o bom no outro, conforme eu falei, o belo, o digno, a competência, a virtude, a capacidade, o desempenho. A inveja nubla, cega esse camarada. Vamos pegar lá Caim e Abel. Caim matou Abel, inveja. O sacrifício dele não foi aceito, o de Abel foi aceito, pronto, bastou para ele ir lá e anular, morder, liquidar, ser um homicida do irmão. Então o invejoso compromete os relacionamentos porque ele tem um quê de destruição. Ele desencoraja, ele é um caça-defeitos, especialista em depreciar, é o cacuete em desqualificar. Paulo escrevendo aos Romanos 1,29, a lista de gente má na face da terra dos últimos dias. Diz lá, iníquo, fornicário, malicioso, avarento, maldito, cheio de inveja. Está lá. Cuidado, meu irmão. É gente perita em puxar o tapete do outro, em dar o jogo de corpo, em torcer para a desgraça. E depois faz, você pergunta, ele dá uma de João sem braço. Não, não fui eu não. Então prejuízo espiritual, relacional e prejuízo físico. Olha o que diz Provérbios 14:30. Cuidado aí, invejoso. O sentimento sábio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Vem aí, fala com o teu médico e vai para um psicólogo, ou você vem para a igreja, a gente vai conversar sobre isso, não nego o aconselhamento. Se essa artrose, esse reumatismo, essa artrite, essa osteoporose aí, não é fruto de inveja no teu coração, que você vem alimentando 10, 20, 30 anos, vai estourar no osso, diz a palavra de Deus. Tuas juntas, tua estrutura vai ser apodrecida por causa desse sentimento. Perturba o coração e arrebenta nos ossos. Porque isso é um sentimento de frustração. Você é um frustrado, o invejoso é um frustrado. Nada tá bom. Sempre de olho no outro. E pior que isso, quer que o outro se dê mal. De repente ele nem vai se dar bem, mas se o outro se der mal, já é a alegria dele. A inveja não quer que o outro prospere. Então você pode até, meu irmão, invejoso, estou falando para o invejoso, você pode até ter o que o outro tem. Porque o invejoso é assim, o outro comprou o A, aí eu vou lá e compro o A. O outro trocou isso, ele vai e troca também. Você pode até ter essas coisas todas, mas você nunca será o outro. Você tem que celebrar a tua identidade, o teu tamanho, o teu RG, a tua cor, o teu dedinho esquerdo, a tua barriga, a tua cutis, a tua orelha, o teu cabelo. Você tem que celebrar a tua vida, meu irmão. Se resolva com Deus aí. Não se destrua. Não caia nessa crise existencial. Você tem tudo para dar certo. Você está em Cristo Jesus. Por que essa insegurança de ser? Por que essa necessidade de se autoafirmar?
Porque esse olho grande no outro, no que o outro tem, vá se converter, meu irmão, minha irmã. Quero encerrar com Tiago 4,2. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, nada podeis alcançar, combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. Então vamos pedir. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Deus não banca o teu pedido ilegítimo. Reformule aí tua listinha de petições diante de Deus. Reformule, passe um filtro. Vê o que é legítimo, o que é ilegítimo. E vigie com a inveja dentro da tua casa. Porque você vai desaguar esse negócio para os teus. O que é pior ainda. Amém, meu irmão, minha irmã? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, aleluia aí? Nós somos pentecostais, avivados, renovados. Teu lar, meu irmão, é um ninho de aconchego de Deus, é torre de segurança, é broquel de afetos, castelo forte. Seja bênção e não maldição para tua esposa, teus filhos, teus pais, teus netos, enfim, bisnetos, tataranetos. Antes de orar, não faleis mal uns dos outros, não queixeis uns contra os outros, não julgueis mais uns aos outros, não mintais uns com os outros, não anuleis, mordeis, devorais uns aos outros, não irritando-vos uns aos outros, não invejando-vos uns aos outros. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos liberte dessas carnalidades todas, nos liberte desta lista perniciosa, nos liberte, Senhor, dessa essência que tem origem em Satanás e nos demônios. Nos liberte, nos levante como espirituais. Encha-nos do teu espírito, dos frutos do teu espírito. Liberte-nos, ó Pai, pelo poder da tua palavra. Sê com a tua igreja, sê com os nossos lares, sê com os nossos relacionamentos, sê com as nossas famílias. Abençoe esta campanha. Salve a nossa parentela. Salve, agregue gente distante, ó Pai, no seio familiar, em nome de Jesus, no seio familiar da igreja espiritual, para a glória e honra do teu nome. Deus, autentique esta campanha sobre família, ajuste a nossa vida, restaure os nossos relacionamentos, nos dê sabedoria nas palavras, na comunicação, dentro das nossas casas, a fim de que nós sejamos usados no comércio, no mercado, no ambiente de trabalho, na sociedade, na parentela extensiva e na nossa igreja, em nome de Jesus, para a tua glória. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito, esteja no teu coração, nos teus lábios, na tua mente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.